Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por poder estar aqui na casa do nosso Deus, junto com nossos irmãos, para a nossa primeira série de conferência online. Então, o nosso tema, os irmãos já estão sabendo, em que está depositado a sua esperança, e que a nossa esperança ela possa estar firme na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você esteja prestigiando esse nosso momento, é um novo momento em que nós estamos passando. Não podemos estarmos próximos um do outro, mas podemos estarmos juntos aí através de áudio, vídeo, e agora esse momento tão importante que é a primeira série de conferência online que a EC em Leandro vai estar fazendo para que você na sua casa tenha o conforto de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Vamos orar pedindo a direção e orientação do Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, na Tua presença nós estamos nesse dia. Somos gratos ao Senhor que em meio à distância o Senhor tem nos dado condições de estar conectado com nossos irmãos, e eu louvo e glorifico o Teu nome por isso. Obrigado por essa equipe que Tu levantaste para estar produzindo, ó Pai, esse vídeo e levando, ó Pai, esse vídeo para que esse vídeo possa chegar na casa de cada um dos meus irmãos, na casa de cada uma das minhas irmãs. Por isso, ó Pai, dê a Tua direção, a Tua orientação, e que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém. E nesse momento vamos estar, antes da nossa conferência, adorando ao Senhor. Vamos louvar a Ele, independente das circunstâncias que nós estamos passando, e que isso possa trazer edificação para o seu coração, para a sua vida, em nome de Jesus. Adoro juntamente conosco. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oferte ao Senhor nesse momento. Quero te ofertar. Sabemos que ainda é pouco, Senhor, mas ainda é pouco, Senhor, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvamos, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto nós queremos estar, só as irmãs em adoração. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens adorarão o Senhor. Tudo que há em mim, Queremos te ofertar, Senhor, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, Senhor, comparado àquela cruz,
comparado ao que vem. Todos juntos no só coral. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Receba o nosso louvor, Senhor. Te louvarei. Não importam mais circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam mais circunstâncias, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam mais circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, somente a ti. Tu és o meu amado, somente a ti, Jesus. Aleluia! Que a sua adoração em todos os momentos seja somente ao Senhor. Amém, irmãos? Espero que aí você na sua casa se sinta consolado, né, e visitado pela presença da ação do Santo Espírito através dessa conferência. Que nosso foco é trazer edificação para você, para a sua casa, para a sua família, nesses momentos que a Igreja do Senhor encontra-se afastada, né, não está unida na totalidade dos seus irmãos, mas que você mesmo aí sozinho, no seu quarto ou na sua sala, possa se sentir abraçado pela Igreja Congregacional em Leandro, que tem o foco de propagar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que traz salvação para todo aquele que crê em Cristo Jesus. E como nós já estávamos falando, a nossa conferência tem como foco falar sobre a esperança, em quem está focada a sua esperança. E isso vai dizer muitas coisas ao curso da nossa vida aqui nessa terra. E se a sua esperança estiver no mundo, nas coisas do mundo, a Bíblia ela vai expor para você o perigo de você colocar a sua esperança no mundo. Então, desde já vamos para o nosso texto, que é a primeira epístola, a epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Aqui é nosso pequeno esboço para a gente estar meditando acerca dessa epístola. Antes de nós estarmos lendo o texto, eu estou fazendo um pouquinho, uma breve exposição do conteúdo desta epístola ou desta carta. A epístola de João, ela é datada de 85 a 95 depois de Cristo, e os lugares que essa epístola foi divulgada foi sobre várias igrejas, talvez na Ásia Menor, e ela é chamada de carta circular. O autor dessa epístola é o próprio apóstolo João,
ele também era chamado, né, de o apóstolo amado. Seu pai se chamava Zebedeu. E o propósito, irmãos, dessa epístola era encorajar os membros, os cristãos daquela época, daquela comunidade, a terem uma comunhão genuína com o Deus vivo, com o Cristo a quem eles tinham se rendido. E o apóstolo, né, ele aborda vários temas nessa epístola, falando sobre o amor, né, falando sobre o compromisso de estar atrelado com a palavra do Senhor, com aquilo que eles tinham recebido dos próprios apóstolos, dos ensinos, né, a fé genuína. Então, o propósito da carta também era isso. Mas o apóstolo João também vem alertando os irmãos sobre uma crescente onda que vinha, que era uma heresia chamada gnosticismo, que estava perturbando a fé dos irmãos e que estava também perturbando algumas congregações. E o gnosticismo, ele vem da palavra grega gnosis, que é conhecimento. Então, os gnósticos, eles achavam que através do conhecimento poderia se alcançar uma salvação, um grande intelecto, né? Eles acreditavam que o mundo foi criado por um Deus mau. E nós sabemos que não é possível ser assim. E eles achavam que com esse conhecimento que vinha da alma, do interior deles, não de um Deus, né? Porque Deus era mau, porque criou as coisas más. Então eles achavam que pelo seu próprio conhecimento eles conseguiriam alcançar grande sabedoria. E nós sabemos que isso pode produzir algumas vaidades no nosso coração, alguns apegos às coisas do mundo, e isso o apóstolo João tentava, né, alertar aquela comunidade cristã. Mas antes de nós entrarmos no texto bíblico, se você aí na sua casa puder abrir a sua Bíblia comigo em João, no Evangelho de João, capítulo 17, para a gente estar entendendo como nós que estamos nessa terra podemos lidar com as coisas deste mundo. João capítulo 17 vai falar um pouquinho sobre a oração sacerdotal de Jesus. E Jesus faz uma oração muito importante para nós sobre esse tema da nossa conferência, em quem está a sua esperança, em quem está depositada a sua esperança. Se ela está no mundo, né, há um grande perigo. Mas como nós podemos lidar com essa oração feita por Jesus em João 17, o versículo 15, que ele vai dizer assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Como nós podemos trazer equilíbrio para as nossas vidas, não se apaixonar de uma forma desenfreada, né, sem o conhecimento da palavra, com as coisas desse mundo, com essa oração que Jesus fez: não os tire do mundo, mas os livre do mal. Algo importante, irmãos, que você precisa saber é que nós somos do mundo, mas nós não podemos ser dele. Então, como trazer um equilíbrio para nossas vidas com a oração de Jesus, pedindo ao próprio Deus que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal, contrastando com o texto da epístola de 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Vamos para a nossa leitura em nome de Jesus. Diz assim o texto: não se deve amar o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém?
E o apóstolo vem falando sobre essa esperança que as pessoas acabavam colocando nas coisas do mundo. E ele vem alertando que todas essas coisas tinham uma concupiscência, uma paixão desenfreada, que poderia afastar eles do amor de Deus, porque a Bíblia vem falando para cada um de nós que se nós fizermos uma aliança, uma amizade com o mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. Então, mas irmão, creio que coisas são essas que podem nos afastar do amor do Pai. E a Bíblia, ela vem relatando, né, sobre a concupiscência dos olhos, né, como diz aí no versículo 16, porque tudo que há no mundo, há a concupiscência dos olhos e da carne e a soberba da vida. Então, através dessa conferência, nós vamos expor com você como não deixar que essas coisas contaminem a sua vida e que você se apaixone, né, de uma forma desenfreada, por isso que te afasta do Deus vivo e que te mostra que Deus não está nessas coisas. Quando fala ali da concupiscência dos olhos, né, nós sabemos que para termos os nossos olhos no controle do Senhor, para que nós não nos apaixonemos de uma forma desenfreada para as coisas desse mundo, é importante nós fazermos, como diz lá no texto aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele enfrentou grande afronta dos opositores e ele sofreu. E nós, na luta também contra o pecado, também vamos sofrer. E como nós podemos estarmos, como é que podemos falar? Desenrolando a nossa vida, não deixando que o pecado tenazmente nos assedie, olhando firmemente para o autor da nossa fé, colocando os nossos olhos, isso que o texto de João, ou a epístola de João fala, que é a concupiscência dos olhos, aquilo que nossos olhos veem, que pode se apaixonar, né, e isso gerar um pecado, ou uma vida de pecado. Se nós colocarmos os nossos olhos firmes no Senhor, nós conseguiremos trazer essa parte do nosso corpo sobre o domínio e a ação do Santo Espírito de Deus. E nós sabemos também que para todos estes, os olhos, a nossa carne, né, que pende para as coisas do mal, que pende para as coisas da carne, nós sabemos que para tudo nós precisamos estar andando em espírito, como diz Gálatas, capítulo 5, o versículo 16. Nós precisamos estar andando em espírito, vivendo, tendo comunhão com Deus em espírito, e só assim conseguiremos trazer domínio sobre os nossos olhos. Mas a Bíblia também apresenta uma outra forma da gente poder estar trazendo domínio sobre isso, né? É fazendo como Josafá, diante da guerra com os moabitas, os amonitas e alguns meunitas, né? Em 2 Crônicas, capítulo 2, 2 Crônicas 2, capítulo 20, o versículo 12, Josafá fala para Deus que ele não tinha força diante daquela multidão que estava vindo sobre ele, mas que os olhos deles estariam fitos no Senhor. Então, termos os nossos olhos firmes em Cristo, aquele que sofreu por nós, fazendo como Josafá, tendo nossos olhos fitos no Senhor, nós conseguiremos desviar essa concupiscência que quer nos atrair ao mundo, a colocarmos a nossa esperança no mundo. Se fazermos assim, conseguiremos trazer domínio
sobre essas coisas que podem fazer com que a gente foque nela e com isso nos afastando do genuíno amor do Senhor. E também diz em Mateus, que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo ele vai ser luz. Então, se você colocar os seus olhos no Senhor, só a partir de colocar os olhos no Senhor, você consegue gerar luz para todo o teu corpo, como diz em Mateus 6, 22, ele fala que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, Então a gente consegue desviar a concupiscência dos olhos sobre a nossa vida. Mas, se os nossos olhos forem olhos maus, a Bíblia fala que todo o nosso corpo está em trevas. E se nós estivermos com os nossos olhos contaminados com as coisas desse mundo, porque a Epístola de João fala que no mundo, todas as coisas do mundo, há concupiscência dos olhos, nós estaremos andando em trevas, como diz o texto de Mateus 6, 22. Então, mas a Bíblia traz uma solução, alguma dessas soluções para você que eu falei. Colocar os olhos no Senhor, no Cristo que morreu por nós. Fazer como Josafá fez, colocando os olhos no Senhor. Expondo aos nossos olhos a luz da palavra de Deus, ao Cristo. Mas se os nossos olhos estiverem em negridão, em trevas, se nós não estamos conseguindo vencer isso, a Bíblia traz para a gente uma solução radical, para que a gente possa resolver esse problema que se encontra em Mateus, capítulo 18, o versículo 9, que ele vai falar ali um pouquinho sobre os olhos. Ele fala assim, o versículo 9: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo os dois e seres lançado no inferno de fogo. Então, se os nossos olhos nos faz tropeçar, ou um dos nossos olhos, como diz o texto, se é possível, um único olho no lado do olho, fazer com que a gente tropece, a Bíblia traz essa forma radical, é para você arrancar. É melhor que você entre na vida eterna com um Cristo sem um olho, do que ser lançado no inferno com os dois. E a concupiscência que há no mundo faz com que a gente foque os nossos olhos nisso, aquilo que nos atrai, aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Tome muito cuidado com isso. E a Bíblia também fala, o texto, a Epístola de João, fala que sobre a soberba, a concupiscência da carne. E como, irmão querido, nós podemos trazer também domínio sobre isso. O texto de Gálatas, capítulo 5, vem ali listando sobre as obras da carne. E tudo o que está ali, a nossa carne pecaminosa, ela se apaixona de uma forma não genuína. Vamos tentar dar uma olhada, se você estiver aí na sua casa, se for possível, ou no seu celular mesmo, dá uma olhada no texto de Gálatas, capítulo 5, vai falar um pouquinho sobre as obras da carne. Vamos entender e como nós podemos fazer com que nós não nos apaixonemos de uma forma desenfreada sobre as coisas da carne, que a Epístola de João fala que isso procede do mundo e não procede de Deus. Diz assim, o versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne,
Mas vamos dar um salto aí, falando um pouquinho sobre as obras da carne. O versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Por que eu estou falando que a nossa carne se apaixona de uma forma errada, desenfreada? Aqui ele está falando de algumas coisas relacionadas ao sexo. O sexo é algo lícito, permitido para todos. Só que a concupiscência que há no mundo faz com que a gente distorça esse algo que Deus fez para o homem e para a mulher, transformando isso em prostituição, impureza e lascívia. Vai falar também sobre as religiões, que é um dos nossos temas. Mas só que o homem quer fazer as religiões conforme o seu próprio interesse, e assim deturpando a verdadeira religião, como diz lá em Tiago, quer visitar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades, e com isso a gente vai se guardando contaminado do mundo. Mas só que o homem transforma a verdadeira religião em idolatria, em imagens, enfim, fazendo com que a gente se arraigue nas coisas desse mundo. E lembrando, o texto de João já nos diz que no mundo, as coisas desse mundo, a concupiscência, elas não procedem do Pai. Vamos em frente. Vamos falar também sobre a soberba da vida, né? Aqueles que acham que através do seu grande conhecimento, do seu grande saber, acham que a vida está no controle das suas mãos. Isso o apóstolo João alerta aos irmãos que isso é soberba da vida. E isso está nas coisas do mundo. Será que a sua esperança ela está depositada nisso, ser uma pessoa soberba em relação à sua própria vida? A quem a criou, ao Deus Criador? Existe um Deus que criou a sua própria vida. Não seja uma pessoa soberba, achando que nada vai acontecer comigo, eu tenho um grande saber. E isso era a contaminação também que vinha permeando aquelas igrejas, né, por causa desse grupo chamado agnósticos, né, que vinham tentando deturpar a fé dos irmãos. Então, fazendo com que eles fossem soberbos, ou eles mostravam a soberba deles em relação à vida. E, irmão, como é que eu posso vencer essa soberba da vida, não ser uma pessoa soberba? O primeiro passo para você não ser uma pessoa soberba é saber que existe um Deus que tira e dá a vida, como diz em 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 6. Vamos sentar lá, dar uma lida rapidinho, se você puder abrir sua Bíblia aí em casa, em 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 6, para você não ser uma pessoa soberba em relação à vida e às coisas da vida e à sua própria vida, é saber que existe um Deus que tira e que dá a vida. Em 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Não tem como nós cristãos, não tem como ninguém, diante de um Deus que tira e dá a vida, ser soberbo, não ser uma pessoa humilde em relação ao Deus Criador, ao Deus que tem domínio e controle sobre a vida. Nós temos que nos render à maravilhosa graça do Senhor, ao sacrifício de Cristo Jesus, que nos concede vida após esta partida desta vida. Não seja uma pessoa soberba, achando que você está no controle da sua própria vida por causa do seu grande conhecimento. Porque existe um Deus que tem controle dela. E para não sermos também uma pessoa soberba, achando que nós temos controle da nossa vida, é importante
nesse processo para trazer domínio sobre a nossa vida, o controle da ação do Espírito de Deus, é fundamental também você temê-lo, temer a Deus. Como diz em Mateus, capítulo 10, se você puder, dê uma abridinha aí rápido na sua Bíblia, em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, vai falar um pouquinho desse passo que você pode exercer na sua vida, temendo aquele que tem controle dela. Mateus, capítulo 10, o versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Esse versículo já pode quebrar a soberba que pode estar fazendo com que você se apaixone pela sua própria vida, achando que você tem controle dela, que nada vai te acontecer, que você está bem. Só esse versículo já diz que é para você temer aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. É o Senhor. Mas muito cuidado, tem aquelas pessoas que buscam o grande conhecimento, como estava naquela época de João, tentarem deturpar na sua cabeça que esse Deus, que pode fazer tanto o corpo quanto a alma perecer no inferno, ser um Deus mau. Muito cuidado com isso. E isso permeava aquela igreja. Nós sabemos que quem pode nos dar condições de vida eterna é o próprio Cristo, além desta vida. Então, quem está depositado a sua esperança? Em quem está depositada a sua esperança também para além desta vida? Está no Senhor, o Cristo que morreu na cruz, que te garante vida eterna com Ele? Ou está nas coisas desse mundo, no grande conhecimento? Vamos continuar a nossa exposição. E para que você não seja uma pessoa soberba em relação às coisas da vida, tem um homem contado em uma parábola em Lucas, capítulo 12, do versículo 18 ao 20, né? Se você puder, abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, do versículo 18 ao 20, que vai relatar a postura de um homem em relação à sua vida, que ele estava garantindo a sua alma, a sua própria vida, nos bens que ele tinha. Vamos dar uma lida no texto? Lucas, capítulo 12, do versículo 18 ao versículo 20, que diz assim, né, a palavra do Senhor. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regale-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Muito cuidado com a soberba da vida, porque ela vai fazer que você não seja rico para com Deus. Muito cuidado com as heresias introduzidas no seu coração, para que você não o tema, para que você não o reconheça como um Deus soberano que tira e dá na vida. Então, irmãos, fazendo assim, colocando nossos olhos fitos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé, expondo nossos olhos às Escrituras,
colocando nossos olhos na luz, que é a própria palavra, o verbo vivo de Deus, colocando a nossa vida em humildade diante do Senhor, temendo ao Senhor, sabendo que é Ele que dá e tira a vida, só assim nós conseguiremos vencer essas concupiscências que agem no mundo e quer atrair todos nós. E a Bíblia fala que a chuva, ela vem para justos e injustos. Não pense que você, cristão, não vai ser atraído por isso, porque a nossa carne, ela tende para as coisas da carne. E como nós estávamos falando, só andando em espírito que você consegue vencer, as coisas que há no mundo. E a palavra vem falando que esse mundo vai passar. Tudo isso vai passar. E as concupiscências também, que fazem a gente ficar apaixonado de uma forma errada, desenfreada. Tudo isso vai passar. Você também quer passar com este mundo? Porque se você estiver amando ele, você tem um inimigo maior, que é o próprio Deus. Porque ele não tem amizade com o mundo. E se você manter amizade com o mundo, você tem o pior inimigo que você queria ter. O Deus que dá e tira a vida. Mas ele alerta que aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E que assim seja na sua vida. Permanecer eternamente só se arraigando das coisas do mundo. Só tirando as coisas do mundo. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor com mais um cântico e pedimos que você esteja aí ligado. Porque esse mundo, ele já é caído e ele ainda vai cair mais ainda. E se a sua esperança estiver no mundo, nas coisas do mundo, não caia com ele. Coloque o seu foco no Senhor. A sua esperança tem que ser o Senhor. Amém? Aleluia. Disseste que nunca me deixarias. Disseste que a vida me abalaria.
daquele que vive para todo sempre. Aleluia. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, aproveitando para convidar você para a próxima palestra, o próximo tópico, a minha esperança não está depositada no dinheiro, em Cristo. Então, segue na quarta-feira, da mesma forma com que você vai assistir esse vídeo hoje, faço o convite para que você venha participar na quarta-feira, onde nós estaremos falando, não colocando foco no dinheiro, na riqueza, mas colocando o nosso foco, a nossa esperança em Cristo Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome por esse primeiro dia, nós louvamos o Teu nome porque sabemos que Tu és fiel. Muito obrigado por tudo que o Senhor realizou e espero, Pai, em nome de Jesus Cristo, crendo que essa palavra, ó Pai, que veio de encontro aos nossos corações, possa alcançar cada lar, possa alcançar cada desanimado, cada irmão em Cristo Jesus, possa ser renovado pelo poder da esperança que há somente em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa é a nossa oração de gratidão. Assim nós terminamos esse culto de adoração em nome de Jesus Cristo. Amém.